Com este vídeo, nós estamos abrindo uma série para falarmos sobre Jesus, o maior hipnotista que já existiu. E antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, talvez seja importante considerarmos algumas coisas para que este material ele seja assertivo para todos nós. Primeiro é que nada do que eu vou colocar terá uma fundamentação religiosa. Não vamos seguir nenhum princípio religioso. Será uma visão filosófica para juntos encontrarmos a existência da hipnose e até mesmo um olhar como programadores em PNL em tudo aquilo que Jesus trouxe para cada um de nós. Segundo ponto é que eu, André, não sou religioso. Eu sou cristão. Eu acredito em Deus e tenho uma enorme admiração por toda a história de Jesus e sobre todo o conteúdo que ele nos deixou. Mas eu prefiro segui-lo sem religião. Para mim, funciona mais. Outro ponto é que, embora eu, André Ariovaldo, não siga uma religião, eu reconheço a importância, o quanto ela é essencial para nós na face da Terra. Talvez até sem religião a nossa humanidade estaria ainda mais confusa. Então, embora eu não a siga, eu respeito e entendo a importância dela. Outro ponto é que será um conteúdo despretensioso, ou seja, eu não tenho a menor intenção de convencer, muito menos de converter ninguém. E também não iremos estimular a sua fé ou dar lições de moral. A ideia é uma visão filosófica para juntos pensarmos como hipnotistas, como programadores em PNL, acerca das passagens, das parábolas e desta história deste homem extraordinário e que radicalizou a nossa experiência sobre a face da Terra. Em particular, eu olho para Jesus como um homem extraordinário que dividiu a nossa humanidade em duas fases, antes dele e depois dele. Os seus ensinos são sempre tão atuais que parece que nós ainda estamos engatinhando no entendimento de todo o conteúdo que ele nos trouxe. E cada vez que nós entramos em contato com esse conteúdo, parece que algo diferente acontece dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, o próprio Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, que não veio unir, mas separar. Nesse ponto, parece que o que Jesus condenava não era o conhecimento que nós possuíamos ou ainda possuímos, mas a nossa arrogância. Quando nós somos arrogantes e achamos que somos os únicos portadores da verdade, nós nos isolamos em um pequeno grupo. E este comportamento é o que vai segregar, é o que vai separar. Talvez seja isso que ele queria dizer quando falou que não veio trazer a paz, mas a espada. Mas Jesus, ele entende como nós pensamos. E por entender o nosso pensamento, é que todo o seu conteúdo praticamente foi deixado através de parábolas. Uma em especial que eu gosto bastante está em Marcos, no capítulo 4, versículos 30 a 34, onde ele vai fazer uma comparação com o reino dos céus. E ele vai dizer mais ou menos assim: com o que poderemos comparar o reino dos céus? Ele pode ser comparado a uma pequena sementinha de mostarda, que é a menor das sementes, e que quando colocada no solo, ela germina e cresce e se torna uma das maiores plantas, de tal forma que os pássaros vêm se assentar sobre ela e se abrigar em suas sombras. E tudo o que Jesus falava, ele falava usando parábolas. Como hipnotistas, nós sabemos a importância da metáfora. Como a metáfora ela é fundamental para influenciar a nossa mente, para influenciar decisões, comportamentos, para instalar crenças, valores, para redirecionar a nossa atenção. Jesus sabia disso e ele sabe que nós somos muito mais motivados não por aquilo que sabemos, mas em relação àquilo que acreditamos. As nossas decisões, elas são tomadas a partir da nossa fé. O que é a fé? Aqueles homens que sequestraram o avião em 11 de setembro e os lançaram em direção às torres
tinham fé de que ao fazer aquilo, eles iriam para o reino dos céus e seriam lá consagrados no paraíso. Homens que se vestem e enchem-se de bombas e se explodem em praças públicas têm fé de que este é um ato de heroísmo. Muitas vezes, uma pessoa que vai nas casas lotéricas e pega um papelzinho e faz um ato de fé, acredita que vai ganhar e vai ficar milionário. Fé é a crença que a gente deposita em alguma coisa, de tal forma que quando depositamos esta fé e esta crença, sentimos que podemos atingir o nosso objetivo como se isso fosse inalterável, como se fosse inabalável. Por isto que nem sempre basta ter fé. É importante que para que a fé funcione, ela seja uma fé racional. É importante ter conhecimento de causa para que a nossa própria ignorância não anule a nossa própria fé. Não basta acreditar. Existem milhares de pessoas no mundo que acreditam em Deus, mas continuam matando. Acreditam em Deus e continuam roubando. Vão na igreja, vão nos templos, fazem tudo o que os seus rituais pedem para que façam, mas continuam sendo desonestas com si mesmas, com as pessoas, continuam afastadas do que é essencial. Não basta acreditar. Quando Jesus usava parábolas, é porque ele sabia que é exatamente a crença que nos move. Quando a gente faz uma coisa, nós fazemos motivados pela crença. Só depois a gente para pensar, para racionalizar naquilo que a gente fez. E quando ele vai então através das parábolas nos ensinando, ele ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de darmos a estas passagens, cada um de nós, o nosso próprio significado. Por isso a importância de metáforas. Quando nós estamos estudando hipnose, quando estamos estudando PNL, nós sabemos que a metáfora ela serve para driblar a nossa mente racional, a nossa mente consciente. E enquanto estas mentes racional, consciente, elas vão dando atenção e se distraindo com a metáfora, com a história, as mensagens mais profundas vão sendo enviadas para a nossa mente inconsciente. E Jesus já sabia desta estratégia e tudo o que ele nos ensinava era através de metáforas. Ele sabia que cada um de nós só podemos entender a nossa vida a partir da nossa própria perspectiva. E é isso que também aprendemos na PNL, por exemplo. Quando nós estamos aprendendo PNL, uma das coisas principais que nós vamos aprender, e isto é repetitivo dentro dela, é que cada um de nós temos um modelo único de entendermos a vida. Na PNL chamamos isto de mapa. Cada um tem o seu mapa, cada um tem a sua subjetividade. Nós não somos capazes de compreender as coisas de uma forma puramente lógica. Precisamos da ilustração, precisamos da metáfora, precisamos desta linguagem figurada. Jesus sabia disso e é por isso que ele usava destas parábolas, porque ele sabe que cada um de nós temos o nosso mapa, cada um de nós temos o nosso ponto de vista, cada um de nós temos a nossa própria perspectiva. Por isso, as parábolas, as metáforas são histórias que nos ajudam a entender melhor a nossa própria realidade, não a realidade externa, porque essa talvez nem exista, mas a nossa realidade interna. Delas nós podemos extrair as ideias mais profundas para usarmos em nossas vidas. E eu me lembro de uma história de um grupo de pessoas que subiu no topo de uma montanha. E quando eles chegaram no topo desta montanha, eles ficaram deslumbrados com a beleza da paisagem. Mas eles notaram algo muito interessante. Naquele lugar, naquela altitude, a vida não se desenvolvia. E quando olharam para baixo, eles tiveram uma das grandes verdades devido a esta experiência da vida deles. Eles perceberam que todo o crescimento está nos vales. Espero que esse conteúdo esteja sendo interessante para você. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe o conteúdo desse vídeo. E até a próxima aula. Valeu!